Fala galerinha do Yotoba, beleza? Danilo aqui de volta e hoje eu tô trazendo para vocês mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3. Só que hoje eu vou trazer para vocês a campanha zumbi. Isso, exatamente. Alguns não sabem, mas quando você dá final na campanha, você libera a campanha zumbi. Ou seja, você vai jogar a campanha novamente, só que em vez de enfrentar os inimigos normais com arma, você vai enfrentar os zumbis. Então, mas a história do jogo, ela ficou bem clichêzinha. Eles pegaram praticamente a campanha e fizeram uma narrativa em cima dessa campanha, criando uma outra história e por que que os zumbis aparecem, entendeu? É bem clichêzinho. Então eu vou deixar vocês curtindo aí o gameplay da campanha zumbi. Se vocês quiserem dar uma comparada também, tem um vídeo no canal também dessa parte da campanha zumbi, na parte da campanha normal. Se vocês quiserem dar uma olhada no canal aí, tem esse vídeo também, pra vocês comparar um e outro, as diferenças que são poucas, mas é legal ver. Bom galera, é isso aí então, curtem o vídeo aí, no final eu volto. Eu sou Dolos, deusa da enganação e dos artifícios. Tudo que falta é o seu Tem mais sacrifício. poder do que imagina. A humanidade prolongou demais a sua estadia. Os mortos herdarão a terra. Ouça o som da minha voz. Consegue me ouvir? Quem está aí? Não te vejo. Meu nome é Dr. Salim. Já nos conhecemos. Doutor Salim? Onde estou? Você caiu entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O vazio. Eu morri. Não posso ter morrido. Deimos, devo pará-lo. E você ainda pode. Vou explicar no caminho. Precisa confiar em mim. Lembre-se da Coalescence. Do início da sua jornada. Do começo. O começo. Começou na Coalescence, em Singapura, em 2070. 10 anos depois do desastre. Depois de o vírus 6115 começar a se espalhar. Depois que os mortos começaram a andar sobre a Terra. Perdemos a comunicação com o pelotão de John Taylor, outra equipe de extermínio de mortos-vivos. Mata-mortos, como eram chamados. Com nossos componentes cibernéticos, éramos imunes. Fomos treinados para eliminar os mortos-vivos. O Hendrix estava agitado. Estávamos em uma zona de quarentena, uma de várias áreas muradas separando a humanidade dos mortos-vivos, feitas para manter o vírus e os infectados longe de nós. Os mortos-vivos não eram a única preocupação. Os 54 imortais, um grupo local que continuava na zona de contenção, estavam cientes da atividade do Taylor. Esse lugar era o epicentro de uma epidemia. O desastre da Coalescence de 2060 criou o mundo amaldiçoado de hoje. Qualquer atividade no local seria um alerta. Seja como for, nossos problemas acabavam de começar.
Deveríamos ter previsto que o ASB não estava morto. Se era para derrubá-lo, precisaríamos desativar o escudo e achar um lança-foguetes. O Hendrix tinha um mau pressentimento. Ele não era o único. Eu sabia que não deveríamos estar lá. O Hendrix Coalescence. Seja melhor para um futuro melhor. Eles estavam na vanguarda da tecnologia, sempre querendo melhorar o indivíduo, o seu futuro. O que aconteceu? O que deu errado? O desastre da Coalescence aconteceu. O vírus 6151 se espalhou por Singapura e variações começaram a aparecer pelo mundo. Os governos montaram essas zonas de quarentena para abrigar os mortos-vivos. Um jeito de a população ignorar o que acontecia. Funcionou por 10 anos. Tínhamos nos esquecido. A ignorância era uma bênção. O que havia de tão especial nessa operação? Ela deveria ter sido típica. 5 anos depois dos implantes cibernéticos, o Hendrix e eu éramos uma máquina bem calibrada. Limpezas de quarentena, reconhecimento, busca e resgate. É só o que os mata-mortos fazem. Mas nunca tinham nos mandado atrás de um dos nossos. Os sistemas do John Taylor estavam em silêncio. Com o nosso IND, estávamos conectados aos servidores do Acordo Winslow. A observação sabia se estávamos mortos ou vivos. O Taylor ter sumido era estranho. Localizamos uma fonte de campo EM e a enviamos para a central. Era um registro de áudio dos 54I detalhando atividades estranhas vindas de uma sala de servidor no nível inferior do prédio. Não tinha como ter mais de uma semana. Provavelmente foi por isso que mandaram a equipe do Taylor para investigar. O Hendrix ativou o vante de reconhecimento para procurar vida. Achamos um sinal vindo bem de baixo. Quando estávamos lá no átrio, eu me sentia Alice. Estávamos prestes a entrar na toca do coelho. Nosso Vante detectou atividade adiante. Deveríamos ter assumido que não estávamos sós.
Quando a humanidade fugiu do vírus, ela deixou milhares de robôs ativos. Máquinas abandonadas com uma diretiva: matar os mortos. Anos depois, eles ainda matam. Mas por causa da programação decrépita, nós fomos de algum jeito postos na lista de alvos, indistintos dos desmiolados. O comportamento estranho foi observado em várias zonas de quarentena, adicionando ameaças a qualquer reconhecimento feito. Nós continuamos. Chegamos ao piso do silo, mas o sinal vinha de mais baixo ainda, abaixo da Coalescence. Você tinha alguma ideia do que esperava por vocês? Não. Pensando agora, deveríamos ter percebido. Mas acontece que aquele dia deveria ter sido como qualquer outro. O que vocês encontraram abaixo da Coalescence? Um projeto confidencial da CIA. O projeto Corvus, que o mundo desconhecia. Que mesmo quem sabia das coisas, desconhecia. Era o mais confidencial possível. Uma nota de rodapé editada no livro de história de Langley. Parte de mim queria que tivéssemos ignorado. Por quê? Teria sido mais fácil. Pra mim. Pro Hendricks. Pro mundo. Isso é mesmo algo ruim? Querer a bênção da ignorância face à adversidade intransponível? Não tínhamos escolha. Aqueles que têm o futuro nas mãos dificilmente têm.
E o laboratório de testes humanos? O que aguardava lá? Encontramos a verdade. A causa do desastre. Você tem certeza disso? Não tínhamos uma noção completa. Ainda não. Mas essa era a fonte. Nós sabíamos que a Coalescence estava lá onde o vírus nasceu. Mas o resíduo 6115 no ar não deixou dúvida de que foi lá que tudo começou. Quando o desastre aconteceu, centenas de milhares morreram na hora. Eles tiveram sorte. Porque quando o resto de Singapura inalou o 6115, eles mudaram. De vivos para mortos-vivos. Essas cobaias, elas estavam vinculadas, conectadas com uma interface neural direta. As suas mentes estavam ligadas no servidor central. O Hendricks não gostou do que viu. Você sabia que algo estava errado. A mesma tecnologia nas nossas cabeças nos fez o que éramos. Estava lá embaixo, naquela sala. Não sabíamos o que tinha acontecido, mas os dados não mentem. A humanidade fez o de sempre. Brincou de Deus e fudeu tudo. Nós, a CIA, a humanidade, nós criamos essas coisas. Mudamos o mundo. O que quer dizer com mudamos o mundo? O Acordo Winslow e a CDP. Tínhamos participado de uma Guerra Fria por quase uma década. O 6115 mudou isso. Quando os mortos levantaram, deixamos as nossas diferenças de lado. Apesar dos seus conflitos, vocês e os seus inimigos tinham duas coisas em comum. Todos são humanos. E todos querem continuar humanos. Essa era a fonte do sinal? Não. Mas parecia que o Taylor tinha passado. Nossas respostas estavam ainda mais abaixo.
Ao encontrar a sala do servidor, você fazia ideia do que descobriria? Não tínhamos como saber. O que encontramos foi... Encontramos Sebastian Dias, um dos homens do Taylor, outro mata-mortos. Um amigo. Ele tinha se vinculado ao servidor da CIA, se conectado diretamente com os sistemas do Acordo Winslow. Ele estava desativando as defesas das zonas de quarentena por todo o mundo. As muralhas que continham o vírus, nos separando dos mortos. Desativar as defesas soltaria as hordas de devoradores de carne entre os vivos. Acabaria com a humanidade. Tínhamos que impedi-lo. O único jeito de fazer isso era destruindo aquele servidor. Você o matou. O seu amigo. Ele não nos deu escolha. O Hendricks não estava feliz e contou ao Dias. Ele soltou os mortos no mundo. O Hendricks sabia o que tínhamos que fazer. Você precisava saber o que ele sabia. O que sabia do Taylor. Interagir com o Dias para acessar as suas memórias era o único jeito de encontrá-lo. Sabendo o que você sabe sobre IND, a interação certamente o mataria. Isso não importava. Tínhamos que saber. Eu tinha que saber o que fazer com o Hendricks. A partir da interface, o Hendricks descobriu que o Taylor estava tentando sair de Singapura. Não haveria muito tempo antes de ser tarde demais. Conte-me sobre o nome. O nome que Hendricks descobriu. O nome... Deimos. Semideus do pavor e do terror.
o Hendrix, nós não sabíamos o que significava. Mas a equipe do Taylor estava obcecada com isso. Mas mais importante do que isso, descobrimos que a nossa chegada não ficou em segredo. Tínhamos companhia. Ghost Ulan, líder dos 54 Imortais. O acordo Winslow não tinha nada com eles. A verdade é que eles não faziam ideia de que estávamos lá. Se eles soubessem... Bom, não sei se as coisas teriam sido diferentes. Os Imortais estavam preocupados com outro surto há anos. Essa foi apenas a última gota d'água. E a contaminação era um risco que eles não queriam correr. Eles explodiram os suportes e deixaram o oceano inundar o prédio. Precisávamos nos apressar e dar o fora de lá. Precisávamos sair antes que o prédio desabasse. O Hendrix teve uma ideia. Inundar o laboratório e deixar a pressão da água nos expelir. Nossos pulmões aguentariam. Só precisávamos de tempo para abrir a porta.
E? O que aconteceu depois? A gente conseguiu. A equipe do Taylor estava saindo de Singapura. Mas nós não íamos desistir tão facilmente. Ainda tínhamos uma chance de alcançá-los antes que a zona de quarentena desabasse. Não conseguimos entender o que tinham feito. Não tinha como explicar as motivações, as ações. Para descobrir isso, precisávamos deles e precisávamos sair de Singapura. Esse foi o dia no qual tudo mudou. Esse foi o começo. Está bem, Salim. Eu contei como isto começou. Agora me diga o motivo. Como vou deter o Deimos estando morta? Seu corpo está morto, mas sua mente continua viva. Estou conectado pela sua interface neural direta no seu subconsciente. Para salvar a humanidade, você deve abrir o portal. Sem o seu corpo, o único jeito de fazer isso é treinar sua mente. Treinar a minha mente? Reviva os eventos anteriores ao último. Só assim você poderá alterá-los. Isso é uma loucura. Deixe-me te mostrar. Pense em quando você conheceu Taylor. Eu contei como. Bom, galera, é isso aí então. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, seu favorito. Se não é inscrito no canal, se inscreva para ver mais vídeos como esse, ou dicas, ou uns vídeos diferentes também. Valeu, galera, um abraço e valeu. Fui. You ready?